Cheguei aqui no meu último espacinho aqui, ó, onde nós fizemos aquelas 3 correntes de ponto alto. Trabalhei meu ponto baixo aqui, na penúltima argola. Agora aqui eu vou trabalhar meus pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Voltei aqui no mesmo lugar, parei por causa de um barulho. 5, né? 6, já vou cobrindo aqui esse fio. 7, 8, 9, peraí que enroscou o fiozinho aqui. 9, 10, 11. 11 pontos altos, ó. Já ficou bem bonitinho aqui o nosso final do acabamento aqui do bico. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Vamos trabalhar ponto baixo. No primeiro ponto alto aqui eu já pego meu ponto baixo, mais um, 2 no mesmo lugar. No próximo ponto alto, mais um, 2. No próximo ponto aqui, que é uma argola de corrente, 1, 2. Deixa eu desenroscar meu fio aqui, que ele tá vindo com um nozinho. Eu já vou abandonar esse fio aqui atrás para arrematar, ó. Aí, vou trabalhar aqui de 2 em 2, igual eu fiz do outro lado. Aqui não tem segredo nenhum. Aqui também você pode usar aquela técnica de trabalhar 2, 3, 2, 3. Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, tá? Vou trabalhando ponto baixo, até chegar aqui nessa argolinha de corrente que foi aqui no início, ó. Trabalhei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos baixos, igualzinho do outro lado. Viro o meu trabalho, ó. Vou trabalhar agora, finalizar aqui o acabamento aqui. Faço 2 correntes de intervalo, venho no mesmo lugar e trabalho o meu primeiro ponto baixo, ó. A quina fica bem arrumadinha, bem quadradinha. E entre os pontos altos, eu vou trabalhar meus pontos baixos, até chegar lá no pezinho lá do acabamento, tá? Onde tem aqueles 2 pontos altos duplos, que foi da carreira da cor pink, tá? Então, eu vou fazendo aqui meus pontos baixos, ó. Pode ver que a esquininha aqui fica bem quadradinha, bem, o acabamento bem bonitinho, tá, ó? Bem retinho aqui, ó. Depois que a gente faz a curvinha, ele fica bem retinho, tá bom? Isso é capricho, tá? Façam bem caprichadinha aí a peça de vocês, que vocês vão ter muita encomenda, se Deus quiser. Vou fazer os pontos baixos até chegar aqui e volto para dar o acabamento aqui com vocês, ok? Cheguei aqui já no finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Sobrando 2 pontos altos aqui. Aí, já vou pro ponto alto duplo aqui. Vou trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos. Que ele é um ponto alto alongado, né? Vou vir aqui, ó, entre o pink e o branco, aqui nesse... onde tem um pontinho aqui, e vou travar um ponto baixíssimo e uma corrente, tá? Vou cortar meu fio. Puxo aqui, já dou uma travadinha, tá bom? Quando eu fizer... Agora eu vou fazer a última carreira, que é o acabamento na cor branca. Aí, eu já arremato alguns fios com vocês, tá? Vou pegar meu fio branco aqui, vou lá onde eu amarrei o lilás, que eu vou ter que amarrar ele lá também, tá bom? Eu vou ter que amarrar ele aqui, juntinho aqui onde eu amarrei o lilás. Vou pegar meu fio branco aqui e já volto com vocês. Coloquei meu fio branco aqui onde eu amarrei o lilás, vou amarrar ele aqui, um nozinho só é suficiente, depois a gente vai arrematar, tá bom? Aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos para dar o acabamento. Vou travar aqui pegar uma corrente, né? Não vou travar. Tá vendo aquela corrente que a gente fez aqui? Para iniciar, nós vamos pular ela, vamos no primeiro ponto baixo e vamos puxar um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo, e vai ficar nesse acabamentinho assim, ó, de pontos baixíssimos, ó. Introduzo a agulha e puxo de uma vez. Introduzo a agulha, pego o fio e puxo de uma vez. Vai ficar nesse acabamentinho bem bonitinho de correntinhas por cima dos pontos baixos. Então, aqui não tem segredo nenhum, é só puxar o ponto baixíssimo, ó, pra fazer esse acabamento, tá? Ó, você vai andando com ponto baixíssimo, não deixa muito apertado, pra não franzir o seu trabalho. É só isso mesmo, ó, pontos baixíssimos, ó. Introduz a agulha, puxa o fio e entra aqui dentro do lacinho, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui só até chegar na
parte da esquininha aqui do nosso trabalho. Daqui, né, da entradinha do pé do vaso, ó. E vou fazendo. Aqui tem duas correntes, então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar em cima da primeira corrente, ela tá meio viradinha ali pra trás, mas a gente vai pegar ela direitinho, ó. Em cima da primeira corrente, faz um ponto baixíssimo. E em cima da segunda corrente, faz um ponto baixíssimo. E vai seguindo, pegando nos pontos baixos, ó. Aqui, vocês vão ver que a quina vai ficar bem perfeitinha, não vai ficar repuxada, tá vendo? Porque eu segui em cima da primeira e da segunda corrente também. Então, eu vou fazer aqui, igual eu fiz aqui na lateral. Vou seguindo com pontos baixíssimos, até chegar no nosso ponto alto. Nosso ponto alto é a mesma coisa, tá bom? Ó, cheguei no primeiro ponto alto, vou seguir aqui todos os pontos altos, fazendo ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no último ponto alto, eu retorno com vocês. Olha, pessoal, como ficou bem bonitinho, tá vendo? Pontos baixíssimos, fui seguindo, trabalhei todos os pontos altos, ó, com ponto baixíssimo na parte de cima. Agora, aqui nesse meio, onde tem um ponto baixo, nós vamos puxar um ponto baixo alongado. Aqui, ó, no meio dos dois leques, aqui, ó, você vai introduzir a agulha, vai puxar o fio lá atrás e vai puxar um ponto baixo alongado. Você vai subir ele até ele ficar aqui na altura do seu ponto baixo, sem você franzir muito o seu trabalho. Vai arrumar ele direitinho aqui, vai travar o ponto baixo, ó. Eu gosto que ele fica bem arrumadinho, tá vendo? Ficou um ponto baixo alongado. Venho no primeiro ponto alto e vou continuar puxando os meus pontos baixíssimos, ó. Por cima de cada ponto alto. Vou trabalhando aqui ponto sobre ponto, com ponto baixíssimo, só para fazer esse acabamento bem delicadinho aqui, ó. Trabalhei todos os meus pontos altos, ó. Meus pontos baixíssimos em cima do ponto alto. Cheguei aqui no ponto baixo, eu vou puxar o ponto baixo alongado. Entre os dois leques aqui na parte pink, eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio lá atrás e vou subir ele até ficar de uma altura para não ficar muito franzido aqui, ó. Vou arrumar ele bonitinho aqui, que eu gosto que ele fica bem arrumadinho, ó. Se o fio ficar torcido, eu gosto de distorcer, que eu gosto que ele fica bem arrumadinho. E fiz meu ponto baixo alongado. Aí não tem segredo nenhum. Pontos baixíssimos e ponto baixo alongado, pela volta toda. Vou trabalhar aqui toda a minha volta, usando esse padrão de pontos baixíssimos e ponto baixo alongado. Vou fazer mais um com vocês, ó. Introduziu a agulha no meio dos dois leques, puxa. Se ele ficar meio torcidinho, às vezes eu tiro ele da agulha, distorço, ó, e travo o ponto baixo. Então, é só isso mesmo, ó, só para ficar esse detalhinho bem bonitinho entre cada bico aqui, ó, entre os bicos fica esse ponto baixo alongado, tá? Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta toda e volto com vocês lá no finalzinho, lá na outra ponta, aqui, ó, pra gente dar sequência aos pontos baixíssimos e dar o acabamento aqui lá do outro lado, ok? Cheguei aqui, ó, do outro lado, na outra ponta, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Vou dar a sequência de pontos baixíssimos em cima de cada ponto baixo. Vou chegar ali na quina. Vou trabalhar em cima das duas correntes com ponto baixíssimo, ó. Cheguei aqui no último ponto baixo, ó. Ficou um acabamento bem bonitinho, ó. Curvinha toda certinha aqui. Aqui na corrente também, eu vou pegar as correntes, vou trabalhar um ponto baixíssimo em cima de uma, em cima da outra, ó. E vou dar sequência nos pontos baixos aqui do encaixe, ó. Na lateral aqui do encaixe, tá? Vou fazer os pontos baixíssimos andando por toda aqui essa distância. Chega aqui, eu volto com vocês e a gente já vai arrematar alguns fios, tá? E vamos começar a fazer o acabamento dos detalhes do nosso unicórnio. Lembrando que a parte que vocês vão ver eu fazendo o focinho, a narina, o chifre, as orelhas e os cílios, é a mesma gravação do tapete, é igual, tá? Eu só vou usar o pedaço da gravação nesse vídeo também, para mim otimizar meu tempo. E como vocês puderam ver aí na foto, não tem nenhum detalhe pregado aqui nessa parte não, é tudo na parte redonda do tapete, tá bom? Então, eu vou pregar tudo que eu tiver que pregar aqui, ó, nessa parte redonda, eu vou pregar o chifre, as florzinhas,
como vocês puderam ver aí na foto da capa, tá bom? Mas aqui eu ainda vou dar acabamento com vocês, terminar o acabamento, arrematar alguns fios, aí eu volto dando algumas outras explicações, ok? Cheguei aqui no final, vou trabalhar meu último ponto baixíssimo, que é aqui, ó. No pezinho aqui, onde eu terminei o lilás, eu vou terminar o meu ponto baixíssimo no branco também. Vou puxar uma correntinha, vou cortar meu fio. Agora, nós vamos esconder todos esses fios e arrematar eles, tá? E vou travar aqui, ó. Já travei, fiz todos os meus pontos baixíssimos. Do avesso, quem já tá acostumado a assistir meus vídeos já sabe que eu faço assim. Eu nunca vou amarrar esse fio lilás aqui, andar pelo branco e amarrar ele aqui não, porque o nozinho vai ficar aparecendo lá, tá bom? Eu sempre amarro, faço o acabamento, a cor na própria cor, tá? Se eu estiver usando várias cores, eu vou andar com esse branco aqui, eu coloquei na agulha de tapeceiro. Eu vou andar com esse fio branco aqui, ó, pela parte branca, tá? Aí o nozinho, ó, dou uma puxadinha, o nozinho fica bem mais disfarçadinho, tá? Eu vou andando com ele por uma distância, por isso que eu deixo um fiozinho razoável, não deixo um fio pequeno, não. Pra gente poder dar o acabamento e ficar bem bonitinho, ó. Andei com ele por alguma distância. Vim aqui, distorço esse fio, porque ele é fio 6, né? Eu distorço ele até ele ficar todo soltinho. Abro ele em duas partes, deixo 3 fiozinhos para um lado e 3 para o outro, ó. Abri ele, ó, tá vendo? Aí eu pego uma dessas pontinhas aqui, algum fiozinho aqui do lado, eu puxo, passo por baixo do fiozinho do lado. Aí eu vou amarrar 3 nozinhos, lembrando que eu tô do avesso, tá bom, pessoal? Um nozinho bem leve para não franzir esse fio aqui que eu passei. O segundo nozinho eu já posso apertar um pouquinho e o terceiro apertar mais um pouco. Aí eu já posso cortar aqui meu fio. Fica bem mais disfarçadinho o nozinho se você amarrar na própria cor. O lilás eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar minha agulha de tapeceiro, ó. Vou colocar meu fio, vou dar uma viradinha aqui. Vou passar esse fio aqui, ó. Eu vou entrar com ele por aqui, só pra me colocar ele ali, ó. Ó, entrei com o fio aqui, eu vou passar ele pela parte lilás. Tá vendo onde tá os pontos baixos? Mesmo que tiver bem apertadinho, dá pra você passar, ó, com a agulha de tapeceiro. Vou andando com ele aqui uma distância, mais ou menos aqui, ó, pra eu poder amarrar ele ali. Puxei aqui a agulha de tapeceiro, ó, vim com ele aqui, ajeitei ele bonitinho. Vou fazer a mesma coisa, vou abrir esse fio em 2, distorço ele aqui, ó. Vou distorcer ele, vou colocar 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Esse fiozinho lilás aqui do lado, eu vou passar das bases por baixo, ó, no fio e vou cortar. Se você costuma usar uma colinha, depois que você amarrar, pode colocar uma colinha aí e no seu nozinho, tá? Eu vou amarrar 3 vezes, lembrando que o primeiro nozinho é sempre levinho, tá bom? Já posso cortar aqui. Se você tá acostumado a usar cola, pode pôr um pinguinho de cola. Mesma coisa aqui, ó, o pink, eu já vim com ele tava aqui, tá vendo? Eu vim com ele andando já, trabalhando por cima dele. Então, eu só abro em 2 partes. Vou distorcer ele aqui, ele fica bem soltinho. Coloco 3 fios para um lado, 3 para o outro. Puxo num fiozinho pink mesmo, ó. Cada cor você amarra na sua cor, tá? Para o nozinho ficar mais escondidinho. Dá uma laçadinha. Faz um nozinho. 2 nozinhos. 3 nozinhos. Já posso cortar meu fio, tá bom? Pode fazer todo o seu acabamento aí. E vamos fazer agora todos os detalhes. Vou virar aqui do lado direito. Vamos fazer agora todos os detalhes, ó. Aqui é a nossa parte aqui aberta, né? Nós vamos fazer os detalhes aqui, ó. Na nossa parte oval aqui, na frente do nosso tapete. Então, aqui nós vamos colocar, ó, vamos centralizar aqui o meio. Vamos centralizar o meio, igual eu vou explicar na parte do tapete. Nós vamos colocar o chifre primeiro, fazer todo o processo, colocar as florzinhas, costurar a orelhinha, tudo direitinho, tá bom? Igual vocês viram aí na foto. Pela foto, dá pra vocês se basearem bem como que eu fiz, onde eu coloquei cada coisinha. E a explicação que eu vou dar aí é no tapete, mas no pé do vaso é a mesma coisa, na tampa do vaso vai ser a mesma coisa. A única diferença é que a tampa do vaso
As pecinhas são um pouco menores, tá bom? Mas eu vou ensinar para vocês direitinho aí na tampa do vaso, ok? E eu vou explicar também no final desse vídeo, como eu expliquei no tapete, que esse conjunto não vai ter caixa acoplada, tá bom? Aí eu vou explicar no final do vídeo por que que não vai ter, tá bom? Nem caixa acoplada, nem porta-papel higiênico. Mas eu explico direitinho aí para vocês o porquê que não vai ter, tá bom? Então, vamos dar sequência, então, os detalhes do nosso unicórnio. Vamos dar início, então, aos detalhes do rostinho do nosso unicórnio. Vamos começar pelo focinho. Eu fiz há muito tempo atrás esse jogo, não coloquei o focinho, mas eu achei que assim ficou bem mais bonitinho, como vocês puderam ver aí na foto do começo. Ficou, quanto mais detalhe, eu acho que fica mais bonito. Então, vamos começar pelo focinho, tá? Com o fio salmão, nós vamos dar início aqui com 7 correntinhas, tá? Eu inicio minhas correntes assim. Pode iniciar do jeito que você quiser. Se quiser fazer nozinho, se quiser fazer um lacinho aí no começo, pode iniciar. Eu inicio assim, eu deixo um pedaço de fio, introduzo a agulha, dou uma torcida nela, ó. Fica uma torcidinha e já travo minha primeira corrente. Aqui já é minha primeira corrente. Se o seu ponto é muito apertado, trabalhe com uma agulha maior, tá? Pode trabalhar com agulha 4. Eu conheço pessoas até que trabalham com fio 6 e trabalham com agulha 4,5, tá? Aqui já tem minha primeira corrente, vou fazer a segunda. Vou fazer um total de 7 correntes. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço meu fio, pulo as 3 primeiras correntes. Na quarta corrente, eu já vou começar a fazer os meus pontos altos. Tirando 2 vezes. Vocês podem perceber que eu tô pegando só no fiozinho, num fiozinho só, o fiozinho aqui de cima, ó. Tô deixando a correntinha solta aqui. Vou trabalhar um total aqui de 4 pontos altos, ó. 4 pontos altos, que eu pulei 3 correntes, né? Então, procura não deixar essa correntinha aqui do começo muito apertada, para você poder trabalhar os 4 pontos altos. Depois que você trabalhou os 4 pontos altos, você vai trabalhar um total de 1, 2, 3 correntes. E vai prender a corrente aqui, ó, na primeira, vai prender essas 3 correntes na primeira correntinha aqui, ó. Que nós vamos fechar uma partinha oval. Nós vamos trabalhar assim, em volta, como se fosse o início de um tapete oval. Prendi aqui com ponto baixíssimo, aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto alto. Vou subir 1, 2, 3 correntes. E vou continuar fazendo os pontos altos. Vou fazer um total aqui de 4 pontos, contando com essas 3 correntes, ó. Cada pezinho de ponto alto aqui é um ponto, ó. Por isso que eu deixei a correntinha frouxinha aqui, ó, embaixo. Peguei só no fiozinho de cima. Trabalhei um total de 4 pontos, contando com as 3 correntes do início. Pode ver que eu já tô trabalhando em cima desse fio aqui, ó, pra depois a gente arrematar ele. Vou deixar ele aqui atrás. Laço meu fio, aqui dentro dessas 3 correntes que eu deixei no início, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. Introduzo dentro da corrente e vou trabalhando. 1, 2, 3, 4. Quando você fizer 4 pontos altos, pode dar uma puxadinha assim, ó, pra dar espaço pra caber os outros. 4, 5... 6, 7 pontos altos, ó, já fez uma curvinha aqui. E percebe que ele escondeu um pouquinho o primeiro ponto alto aqui da parte reta. Eu laço meu fio, procuro lá o pontinho alto e vou trabalhar os 4 pontos na parte reta, aqui, ponto sobre ponto, ó, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui nessa partinha reta sempre vai ficar 4 pontos altos. Então, eu trabalhei 4 aqui embaixo, 7 na parte oval, que foi dentro da corrente, mais 4 na parte reta. Agora, eu vou trabalhar mais 7 aqui nessa argolinha aqui, ó, de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu para entender direitinho? 4 na parte reta, 7 na parte oval, 4 na parte reta e 7 na parte oval. Vou prender aqui na terceira corrente aqui, ó, com ponto baixíssimo.
Pra mim trabalhar a minha próxima carreira. Já ficou todo ajeitadinho aqui. Se você quiser já arrematar esse fio aqui, ó, pode arrematar. Vou ensinar vocês como que usa essa agulha aqui, tá? Aqui, ó, nesse fiozinho aqui do começo, eu vou distorcer ele, ó. Vou abrir ele em 3. Ó, 3 pontinhos para um lado, 3 para o outro. Pontinhos não, 3 fios para um lado, 3 para o outro. Você introduz a agulha em qualquer fiozinho aqui, ó. Ela vai abrir, tá vendo? Ela vai abrir, ela tá com esse ganchinho aberto. Você vai enroscar um desses fios e vai puxar, ó. Tá vendo que ela já laçou? Sem enroscar, sem nada. Ela vai passar seu fio para onde você quiser. Se você quiser passar esse fio aqui, ó, por toda essa base aqui, ó, você pode introduzir ela aonde você quiser aqui, ó. Eu vou passar só para vocês verem, tá, ó. Ó, tá vendo que eu passei um tantão de fio? Se você quiser puxar ele, ó, você enrosca lá, ela fecha e você passa esse fio com bastante facilidade lá pro outro lado. Tá vendo? Aí você pode pegar aqui de novo, ó, abrir ele de novo aqui, pegar qualquer fiozinho aqui, ó, uma perninha só desse fio e puxar, ó, com toda facilidade. Aí eu vou dar um nozinho aqui, ó, 3 nozinhos e já vou cortar meu fio aqui, ó. Não vou puxar muito o primeiro para não franzir, tá? 2, o segundo já posso apertar e o terceiro também posso apertar, tá? Já posso cortar meu fio aqui. Se você tá acostumado a usar uma colinha, pode pingar uma colinha que não tem problema, tá? Ó, nosso fio do começo já está arrematado. Agora vamos para as próximas carreiras. Vamos para a próxima carreira. Vou subir 3 correntes e vou trabalhar meus 4 pontos altos, né? Contando com essa corrente. No próximo aqui é um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, fiquei com um total de 4 pontos altos. Cheguei aqui agora naqueles 7 pontos da curvinha aqui. Então, nesses 7 pontos, cada ponto eu vou trabalhar 2 pontos altos em cima de cada ponto, ó. Vou fazer um total de 14 pontos altos aqui nessa curvinha. Então, nesse primeiro eu trabalhei 2. No próximo eu trabalho 2 no mesmo lugar. Ó, vai ficando bem bonitinho, ó. No próximo eu trabalho 2. Então, eu vou trabalhar aqui meu total de 14 pontos, chegando aqui no último ponto aqui da parte do aumento, vou trabalhando de 2 em 2 até totalizar 14 pontos. Aí eu volto com vocês. Trabalhei aqui meus 14 pontos, que eu trabalhei 2 pontos em cada ponto da base oval aqui do aumento. Cheguei nos meus 4 pontos da parte reta, então, vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 pontos da parte reta. Cheguei novamente nos meus 7 pontos aqui da curva. Vou trabalhar cada ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, 2. No próximo, 1, 2. E vou trabalhar assim pelos meus 7 pontos. E retorno aqui para fechar com vocês, ok? Ó, já vai ficando a basezinha oval, bonitinha do focinho do nosso unicórnio. Cheguei aqui no final, trabalhei meus 14 pontos altos, né? 2 pontos em cada ponto de base. Cheguei aqui nas 3 correntes, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Lembrando que para não ficar um buraco aqui, ó, você deixa sempre esse lacinho bem apertadinho. Você conta 1, 2, 3 e puxa o ponto baixíssimo, ó. Ele se ajeita e não fica aquele buraco aqui entre um ponto e outro, ok? Tem um pelinho aqui, vou tirar ele. Aí, eu vou subir para fazer a nossa última carreira. 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar os 4 pontos altos, que é ponto sobre ponto aqui, ó, contando com essas 3 correntes. 3, 4. Se fizer a contagem direitinho, a gente não se perde, porque é uma peça pequenininha que não é difícil de fazer, tá? 3 correntes e mais 3 pontos altos, totalizando 4. Agora, aqui, ó, tem o Vzinho do primeiro aumento, então, eu vou trabalhar esse primeiro ponto aqui sozinho, sem aumento, e o segundo ponto com aumento, trabalhando 2 pontos na mesma base, ok? Agora, eu cheguei no próximo aumento aqui, ó, primeiro e segundo ponto, fica que nem um Vzinho. No primeiro aqui,
eu trabalho um ponto sozinho. E no segundo, o aumento. Aí, eu vou trabalhando assim por toda essa base oval. No primeiro ponto aqui, no Vzinho, eu trabalho um ponto sozinho. E no próximo, o aumento. Ok? Vou fazendo aqui com vocês, ó, um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, vai ficando assim. Ok? Ó, um ponto sozinho. Pode perceber que o primeiro ponto tá aqui, o segundo tá aqui do aumento. Então, vou trabalhando aqui com vocês. Até a gente, nem vou parar o vídeo, que é uma pecinha rápida de fazer, ó. É só fazer um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Dá uma olhadinha na carreira de baixo, pra você ver onde tá o Vzinho. Ó, quase que eu fiz uma corrente aqui. Agora, aqui tem nosso último aumento, ó. Nosso último Vzinho. Então, o primeiro é ponto sozinho e o último é com aumento. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu afrouxar aqui um pouquinho, pra mostrar quantos aumentos que a gente ficou, ó. Depois do 1, 2, 3, 4 pontos, né, que nós fizemos mais um aqui sozinho, então, totalizou 5 pontos antes de fazer o aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos, tá? 7 aumentos aqui. Agora, eu vou dar sequência aqui na parte reta. Opa, desmanchou aqui. Deixa eu fazer meu aumento de novo. Então, na parte reta aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, ponto sobre ponto, tá? 4 pontinhos aqui da parte reta, ó. 4 pontinhos. Agora, chegamos no nosso primeiro Vzinho aqui. Vamos repetir. Um ponto sozinho e no próximo aumento. Não vou fazer aqui tudo com vocês igual eu fiz desse lado, porque é só uma repetição, senão o vídeo fica muito longo. Então, é um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, e o último aqui vai ser 2 pontos no mesmo lugar, o aumento, tá? Quando chegar aqui no último pontinho, eu retorno com vocês. Fiz aqui toda a minha base, usando aquela orientação que eu passei para vocês, de um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Cheguei aqui no último, já trabalhei meus 2 pontos. Vou fazer um fechamento diferente aqui, para não ficar aquele nó aparente aqui, tá? Vou cortar meu fio aqui. Eu vou explicar como que faz para costurar e como que faz para colar também. No momento, eu estou usando em todas as minhas peças a colagem com fio de seda, tá? Mas eu vou explicar também para vocês como que faz para costurar, quem não gosta de usar fio de seda. Então, eu vou deixar, se você for costurar, deixa um fio grande, porque nós vamos ter que costurar a volta toda, tá? Deixa um fio mais ou menos aí, eu acho que de uns 30 centímetros, mais ou menos 40 centímetros, tá? De fio, para depois a gente costurar. Agora, se você for usar o fio de polipropileno, não precisa deixar um fio grande. Esse eu vou deixar, porque esse eu vou explicar para vocês costurando. Aí, depois eu vou explicar também colando com fio de seda, tá? Ó, meu fio ainda está aqui na agulha. Eu vou puxar ele todinho aqui, ó. Vou tirar ele todinho aqui da agulha, tá vendo? É um fechamento aqui para ficar bem bonitinho. Vou colocar esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro que apareceu, tá? Agulha de tapeceiro também vocês usam bastante. Vou colocar o fio aqui na agulha de tapeceiro. Aí, eu vou fechar assim, ó. Vou colocar bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo as 3 correntes aqui, ó? Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto, ó. Aqui, ó, no primeiro ponto alto. Vou introduzir a agulha lá, o fio lá pra trás. Vou ajeitar aqui ele, puxar, ó. Tá vendo? Já ficou a primeira parte da correntinha aqui. Agora, eu vou puxar meu fio pra frente. E aqui no último ponto onde eu fiz o aumento, eu vou introduzir minha agulha lá dentro, ó. Introduzir lá dentro, pegou até aquele nozinho de trás. Tá? Ó. Aqui eu vou puxando, ele vai fechando. Ele forma a correntinha, ó. Forma o fechamento do fio sem ficar aquele nó aqui, ok? Vou repetir o fechamento. Desculpa o barulho aí, pessoal, que chegou gente aqui, eu tive que desligar rapidinho o celular, tá? Vou repetir o fechamento pra vocês. Terminei, passei todo o fio lá. Tirei o fio da agulha, né?
passei na minha agulha de tapeceiro. Vou repetir para vocês aqui bem de pertinho, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Tem as 3 correntes aqui do começo, eu vou pular ela e vou introduzir minha agulha aqui, ó, no primeiro, na base do primeiro ponto alto. A agulha o fio foi para trás, ajeitei aqui, ó, só dar uma puxadinha que ele ajeita. Vou trazer o fio para frente e vou introduzir a agulha aqui, ó, no último ponto aqui do aumento, eu vou introduzir dentro do ponto, ó, em cima do ponto. Vou ajeitando assim, ó, puxando um pouquinho o fio, não puxa muito, porque essa base de correntinha que a gente montou aqui, com o fio para trás e depois com o fio em cima do ponto, ó, ela formou a base da correntinha e fica o fechamento perfeito, ó. Nem dá para perceber aonde começou e aonde terminou, tá? Fica perfeitinho. Vou deixar esse fio aqui, porque eu vou ensinar vocês a costurar esse focinho, tá? E agora nós vamos para a orelha do nosso unicórnio, que vamos continuar usando esse mesmo tom de salmão e usando o branco também, ok? Vamos então dar início às orelhinhas bonitinhas do nosso unicórnio. Aqui já dá para vocês perceberem que nós vamos usar a cor salmão e o fio branco, tá? Então, vamos pegar primeiro o nosso fio salmão para iniciar a orelhinha do nosso unicórnio, ok? Aqui eu vou trabalhar com nó mágico enrolado só num dedo só é suficiente. Vou deixar um fio aqui na minha mão, vou enrolar o fio aqui, ó, vou dar uma enrolada no dedo e deixar ele para trás, tá vendo que fez um X aqui? Vou enfiar a agulha aqui, ó, por baixo e vou puxar aquele fio e já vou introduzir, já vou trazer meu fio aqui, já vou travar uma corrente, ó. Fiz um nó mágico, que assim ele fica bem fechadinho, tá? Aqui já temos uma corrente, vamos subir mais uma, mais 2. Então, um total de 3 correntes. Aqui dentro do nó mágico, nós vamos trabalhar agora 5 pontos altos. Laço meu fio, trabalho 1, tudo dentro do nó mágico. 2, 3, 4, 5 pontos altos, totalizando 6 com as 3 correntes aqui do início. Posso fechar já meu nó mágico um pouquinho aqui, ó, vai ficar parecendo um triângulo aqui. Viro aqui ele do outro lado, vamos trabalhar a carreira de ida e volta. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, essas 3 correntes já equivalem a esse furinho, então eu vou para o próximo ponto. Aqui no próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos altos, ok? Deu para entender aqui, né, que as 3 correntes já equivalem a esse primeiro furo. Então, no próximo ponto, trabalhei 2 pontos no mesmo lugar. Aí, eu vou trabalhar no próximo um ponto alto normal e no próximo um ponto alto normal, ponto sobre ponto. Aí, aqui ainda temos o ponto alto e a corrente do início. Então, neste ponto alto, nós vamos trabalhar 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. Ok? Ó, e ainda sobrou nossa corrente aqui do final, que nós vamos trabalhar um ponto sozinho. Aqui no lacinho aqui da corrente, ainda tem um último ponto alto. Então, vamos combinar assim. Eu vou falar agora a quantidade de pontos que vai ficar em cada carreira, tá bom? Aqui nós ficamos com 6, totalizando com as correntes. E aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Primeira 6, segunda 8 pontos, contando sempre com a corrente do início. Viro o meu trabalho, subo 3 correntes. Agora, nós vamos começar a diminuir, porque vocês podem perceber que aqui, ó, a orelhinha, ela subiu, agora ela vai fechar, para fazer o formato da orelhinha, tá? Então, agora vamos começar a subir 3 correntes. Pula esse primeiro furinho aqui, vou no próximo, trabalho o ponto alto só pela metade, tiro e deixo na agulha. Laço novamente, o próximo ponto, eu trabalho o ponto alto, também tiro só metade. Vou ficar com 3 lacinhos na agulha, puxo tudo de uma vez. O que eu fiz aqui? Uma diminuição, eu peguei 2 pontos e transformei em um só. No próximo ponto, vou trabalhar meu ponto alto só pela metade, vou deixar na agulha.
No próximo ponto, vou trabalhar novamente meu ponto alto, mas vou deixar metade. Vou fazer só metade, vou deixar outro lacinho lá. Com esses 3 lacinhos, eu puxo tudo de uma vez. Então, eu fiz mais uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto alto pela metade, tirando só 2 lacinhos. No próximo ponto, faço outro ponto alto pela metade, tirando só 2 lacinhos, fiquei com 3 pontinhos aqui na agulha. Puxo tudo de uma vez. Então, aqui, na verdade, eu vou ficar só com a corrente, 1, 2, 3 pontos, que eu transformei eles em 3 pontos só. E último ponto vai ser aqui em cima das correntes, bem no lacinho aqui, ó. Eu trabalho um ponto alto. Então, na verdade, agora eu fiquei com 5. A corrente, 1, 2, 3, mais 4 pontos, totalizando 5, ó. Pode ver que ela dá uma emborcadinha, ela vira uma bacinha assim, ó. Mas depois, na hora que a gente fizer a base de pontos baixos aqui, ela vai assentar, tá bom? Que ainda tem a base de pontos baixos na volta da orelhinha. Viro aqui meu trabalho. Agora, eu vou fazer diminuições novamente. Só que eu vou fazer 3 correntes. Vou pular esse primeiro furinho, vou para o segundo. Vou fazer um ponto alto pela metade, laço no próximo. Vou fazer outro ponto alto pela metade, laço, e no próximo eu vou fazer outro ponto alto pela metade. Fiquei com 4 lacinhos na agulha. Puxo tudo de uma vez. Peguei 3 pontos altos pela metade e transformei em um só. E aqui na corrente do final, vou trabalhar meu ponto alto. Ó, pode ver que parece que vai fazer no formato de uma folhinha, tá vendo? Começou aqui fininho, ficou gordinho e vai afinando novamente. Agora, nós vamos já fechar essa base da orelhinha, tá? Uma corrente, um ponto baixo aqui no meio, certo? E um ponto baixíssimo aqui, ó, no final, ó. Aqui na base de corrente, eu já fecho meu ponto baixíssimo, tá? A basezinha da minha orelhinha está pronta. A partinha do meio, que é essa partinha aqui já está prontinha. Agora, nós vamos definir a orelha com essa parte branca, ok? Aqui eu já posso cortar meu fio. Fazer uma correntinha, já dá uma travadinha, que depois a gente vai esconder esse fiozinho, tá bom? Então, a basezinha da nossa orelha já tá prontinha. Ó, nem tirei os fiozinhos, tá? Vou deixar assim mesmo pra depois arrematar com vocês. Aqui, ó, no pezinho aqui onde nós fizemos o nó mágico, que ele tá aqui, ó, o fiozinho do nó mágico tá aqui que eu puxei. Aí, aqui tem as 3 correntes. Na primeira correntinha aqui do início, nós vamos amarrar o fio branco. Tá? Ó. Só um nozinho já é suficiente, tá? Só pra segurar aqui. Aqui mesmo onde nós amarramos aqui, ó. A gente vai introduzir a agulha e vai travar 2 correntes, que já é nosso primeiro ponto baixo aqui, tá? Aí, aqui, eu vou fazer dentro dessa basezinha aqui, ó, mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Então, aqui na primeira base, que é a corrente do início, ficamos com 3 pontos contando com a correntinha aqui do começo. Aí, aqui já vem nosso ponto alto da próxima carreira. Nós vamos fazer nele também 3 pontos baixos. Vai ficando assim, bem bonitinho. Na próxima carreira aqui, que já são as 3 correntes, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 2, 3. Vamos, tipo, fazendo a volta aqui pra fazer o acabamento. Por isso que eu falei pra vocês que depois, pessoal, se tiver algum barulho aqui, é minha cachorra. Que ela tá aqui brincando, junto aqui comigo, ela tá brincando, tá? Então, são 3 pontos altos, tá? Cada base aqui de carreira são 3 pontos altos. Cheguei aqui na próxima carreira, que é um ponto alto, vou fazer 3 pontos baixos. Ó, ela vai estruturando, ela vai abrindo pra orelhinha ficar retinha, tá? Agora, aqui no final, aonde nós fizemos aquela corrente, um ponto baixo e um ponto baixo, um ponto baixíssimo aqui, ó, bem no finalzinho, tá vendo? Tem um ponto baixo aqui.
Depois que nós fizemos os 3 pontinhos aqui bonitinho, nós vamos vir aqui neste ponto baixo, aqui tem as correntinhas, ó. Eu vou vir aqui no ponto baixo, vou trabalhar um ponto baixo. Uma, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui, ó, onde foi nós arrematamos. Então, aqui ficou um biquinho, tá vendo? Eu pulei dos 3 pontos aqui, que foi o ponto no ponto de base aqui. Eu já fui direto no ponto baixo, fiz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Aí, eu já vou pular aqui, ó, onde tá essa base de 3 correntes, que é da carreira, né? Onde nós começamos aqui, fazer 3 pontos baixos. Eu vou contar com vocês ali quantos pontos tem até o... Ó, já tô arrematando esse fio aqui junto, tá? No próximo aqui, ponto de base, são mais 3 pontos baixos. No próximo ponto de base, são mais 3 pontos baixos. E aqui no último ponto de base, são mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Ó, ela dá uma estruturadinha quando a gente faz essa carreirinha de ponto baixo aqui em volta, tá? Então, aqui eu vou recapitular aqui com vocês. 2 correntes e 2 pontos baixos. Então, eu vou contar o total, tá? Contando com a corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Aí, na pontinha aqui, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E mais 12, 3, 6, 9, 12 pontos baixos, tá? Essa foi a nossa primeira carreira. Aí, eu coloco aqui de novo. Viro aqui meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Subindo 1, 2 correntes. Essas 2 correntes já equivalem a esse furinho, então eu vou para o próximo. Vou fazer aqui ponto sobre ponto, até a gente chegar ali na pontinha da orelhinha do nosso unicórnio, ó. Aqui não tem segredo nenhum, é só fazer ponto sobre ponto, tá? Aqui não tem aumento. Então, quando chegar lá na pontinha da orelhinha, eu retorno com vocês. Trabalhei os meus 12 pontos baixos, contando com a corrente. Cheguei naquele ponto baixo lá da pontinha, ó. Vou trabalhar meu ponto de número 13 e cheguei nas 2 correntes. Nas 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vai sempre ficando essa pontinha, tá? Que a orelhinha de cavalo, unicórnio, ela tem uma certa pontinha assim, tá? Aí, eu fiz aqui, ó, 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Agora, eu vou descer os 13, né? Que são os 12 da parte aqui. E mais esse pontinho aqui, que era da ponta da orelha. Então, eu vou trabalhar meus 13 pontos baixos aqui. Quando chegar ali no final, eu retorno com vocês. Trabalhei os 13, lembrando que aqui na corrente, ó, tem uma correntinha aqui no começo, também em cima dela também tem um ponto, tá? Então, são 13, 2 dentro da base de corrente, 2 correntes e mais 2. E mais 13, tá bom? Então, ficou um total de 15, 2 correntes e 15, tá? Viro aqui, ó, porque o certo da minha orelha, o direito é esse daqui. Aonde nós, né... começamos aqui a base da primeira carreira. Então, o lado direito é esse. Para não ficar essa carreira aparecendo do avesso aqui de pontos baixos, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Para a orelhinha ficar bem bonitinha. Então, aqui, ó, eu trabalho uma corrente, pulo esse primeiro furinho e vou para o próximo. Trabalho um ponto baixíssimo. É só introduzir a agulha e puxar o fio de uma vez. Introduzir a agulha e puxar o fio de uma vez, ó. Você vai fazendo, parece uma base de correntinhas em cima de cada ponto baixo, ó. Introduz a agulha, puxa o fio todo de uma vez. Vou trabalhando aqui, ó. Pode perceber que eu tô deixando o ponto bem soltinho. Se seu ponto é apertado, use uma agulha maior para não ficar franzido aqui a orelhinha do seu unicórnio, tá? Vou trabalhar aqui pontos baixíssimos até chegar naquela base de 2 correntes. Quando chegar naquelas 2 correntes, dentro delas eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou continuar fazendo aqui a volta toda de pontos baixíssimos na base da orelhinha do meu unicórnio, tá? Ó, vou trabalhar ali até chegar no final,
para mim mostrar para vocês como ficou bonitinho. Vou deixar um fio aqui para a costura, tá? Ó, aqui chegou na corrente, tá vendo? Nessa corrente aqui também tem um ponto baixíssimo, não pode esquecer de fazer. Nós não trabalhamos aqui, que aqui é a parte da costura, tá? Então, a orelhinha aqui do nosso unicórnio está pronta. Eu vou deixar um fio grandinho, porque a gente precisa dele para costurar, mais ou menos uns 30 centímetros aqui, para costurar, tá? Faço uma corrente de finalização aqui, dou uma travadinha e a orelhinha do nosso unicórnio tá prontinha, bem bonitinha. Lembrando que se seu ponto for apertado, use uma agulha maior para ele ficar bem maleável o seu ponto, tá bom? Então, vamos fazer aqui, já fiz, né? Já tá pronto os parzinhos de orelhinha do meu unicórnio. E vamos para a próxima peça do rostinho do nosso unicórnio. Pessoal, eu fiz aqui o chifrinho, ó, do nosso unicórnio no fio magia brilhante aqui, branco, né? Mas eu percebi que ficou um pouco ruim a visualização do branco aqui na gravação, tá? Eu vou fazer aqui no fio salmão só para melhor visualização, ou no fio azul claro ali, vou fazer em outro fio com cor para melhor visualização, porque ele tem muitas repetições de carreira e muitas diminuições. Então, para vocês entenderem, mas você pode fazer no fio magia, você pode fazer no fio, aqueles fios que tem um fiozinho brilhante no meio, sabe? Pode fazer no fio cru, tá bom? Aí você pode fazer em fio mesclado também, tá? Que fica muito bonitinho. Aí você pode fazer aí na cor que você quiser o chifrinho do seu unicórnio. No branco mesmo, só branco, pode fazer também. Mas eu vou fazer numa corzinha aqui só para melhor visualização, tá bom? E já trabalhei aqui no fiozinho, ele é ótimo para trabalhar, só que eu percebi que ele é bom para trabalhar no meu ponto com agulha 4, tá? Ó, eu trabalhei com agulha 4, o fio magia, porque daí ele ficou bem maleável, mas ele é muito gostosinho de trabalhar. Mas no meu ponto ficou melhor no fio 4. Então, eu vou iniciar aqui o chifre do nosso unicórnio, pra gente poder finalizar aqui nossos detalhes, tá bom? Peguei aqui um fiozinho rosa claro, tá? Porque eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Vou fazer um cordão de correntes aqui com 14 correntes. Eu deixo um fio, laço aqui, eu dou uma torcidinha e já travo minha corrente, tá? Ó, minha primeira corrente eu vou usar também. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 correntes. E vai ser só de pontos baixos, tá? Então, não precisa laçar. Vou pular 2 correntes, que já equivale a um ponto, e vou para a terceira corrente, eu vou trabalhar meu ponto baixo. Aí, vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, com pontos baixos. Essas 2 correntes equivalem ao primeiro ponto. Então, contando com a corrente, eu vou ficar com 13 pontos baixos, tá bom? Vou trabalhar aqui meus 13 pontos baixos, ó. É só introduzir a agulha, puxar o fio e travar os 2 lacinhos aqui, ó, que eu falo, os 2 lacinhos, tá vendo? É ponto baixo. Vou trabalhando aqui até chegar ali na correntinha. Como é pouquinho ponto, eu nem vou pausar o vídeo, tá? Bom, trabalhei aqui um total de 13 pontos, contando com as 2 correntes do começo. Viro o meu trabalho, que vai ser carreiras de ida e volta. Subo 2 correntes, que equivale a um ponto. Então, eu vou pular esse primeiro furinho, que já equivale a essas 2 correntes, e vou para o próximo. Vou trabalhar mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras iguais, tá? De ponto sobre ponto. 13 pontos baixos. Eu achei que ficou melhor assim fazer o chifre do unicórnio com pontos baixos, porque ficou mais fechadinho. Com pontos altos, ele ficou muito aberto. Ó, trabalhei aqui, ó, 12. Aqui na correntinha no final também tem um pontinho aqui, ó, bem no pezinho da corrente, 13. Essas 2 carreiras são com 13 pontos. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar carreiras com 11 pontos. Então, vou fazer assim: 2 correntes, pulo o primeiro, pulo o segundo e vou para o terceiro. Porque o primeiro equivale a essas correntes e o segundo foi o que eu pulei. Então, eu vou pro terceiro. Vou trabalhar aqui, ó,
até eu chegar ali no penúltimo ponto. Agora são um total de 11 pontos. Então, contando com a corrente, ó, correntes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, para trabalhar meu ponto de número 11, eu vou pular esse furinho e já vou direto para a corrente. 11. Já diminuiu de cada lado. Viro meu trabalho. No total, vão ser 3 carreiras com 11 pontos. Então, essa é a primeira. A segunda, eu pulo só o primeiro furinho, que não tem diminuição, e trabalho ponto sobre ponto, até chegar lá no final. Então, são 3 carreiras. Essa é a segunda, de 11 pontos. Ponto sobre ponto, dando uma acelerada aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Cheguei na corrente e trabalho meu último ponto. Meu ponto de número 11. Viro meu trabalho, 2 correntes, mais uma carreira sem aumento. Pulo só o primeiro e faço os 11 pontos. Ponto sobre ponto. Pessoal, eu vou ter que dividir o tapete e o pé do vaso em 2 vídeos, tá? Talvez a tampa também, porque fica muito longo por causa dos detalhes, tá? Então, aqui eu fiz 2 carreiras de 13, 3 carreiras de 11. Viro meu trabalho, 2 correntes. Agora, eu vou fazer 3 carreiras com 9. Então, 2 correntes é o primeiro, pulo 1, 2 no terceiro. Aí, vou trabalhar 9. Deixa eu desenrolar meu fio aqui. Voltei aqui no mesmo lugar que estava desembolando meu fio. Então, aqui eu já trabalhei corrente, que é 1, né? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Ó, para dar o nosso no ponto de número 9, nós vamos pular esse e já vamos para a corrente. 9. Agora eu vou trabalhar mais 2 carreiras com 9. Não tem segredo nenhum, é só fazer as 2 correntes e pular só o primeiro, que as correntes equivalem. Então, eu vou trabalhar minhas 2 carreiras aqui com 9 e já volto com vocês, senão o vídeo fica muito longo. Trabalhei aqui minhas 3 carreiras com 9, ele já vai ficando assim, ó. Bem bonitinho. No final desse pedacinho do vídeo aqui do chifre do unicórnio, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca mostrei aqui no vídeo, que são como que eu faço meus gráficos, tá? Pra mim, quando eu faço a peça piloto, eu faço o gráfico todo escrito num caderno. Aí eu vou deixar aqui uns minutinhos pra vocês tirarem o print. Porque o chifre do unicórnio da tampa do vaso, ele é um pouquinho menor. Então, vocês já vão ter a escala, que eu falo que eu ponho os números assim, desse daqui, que é do tapete e do pé do vaso, e também da tampa do vaso. Vocês já vão ter lá os numerozinhos, quantos pontos eu coloco para fazer que ele é um pouquinho menor, tá bom? Então, aqui, ó, já fiz minhas 3 carreiras com 9, agora eu vou fazer 3 carreiras com 7. Tá? 3 carreiras com 9, 2 com 7 agora, tá? Então, eu vou subir 1, 2 correntes, viro, vou pular o primeiro, o segundo e vou para o terceiro. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Com a corrente que eu não contei. Vou pular esse último aqui e vou para a corrente. Então, eu fiz 7. Vou fazer mais uma carreira com 7. 2 correntes, pula só o primeiro e faz ponto sobre ponto. 4, 5, 6, 7. Tem que fazer certinho para ele ficar os dois lados iguais, tá? 2 com 7. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 carreiras com 5. 2 correntes, pulo o primeiro, o segundo, vou para o terceiro. E trabalho aqui todos os pontos, ó. 1, né, que é a corrente, 2, 3, 4. Pulo aqui o último, o penúltimo, né, e faz o último, 5. Então, eu vou trabalhar aqui minhas carreiras com 5, que são 4 carreiras com 5, e volto com vocês. Trabalhei aqui minhas 4 carreiras, né, com 5 pontos. Agora, eu vou trabalhar 2 carreiras com 3 pontos. 1, 2 correntes, viro, pulo o primeiro, o segundo, vou para o terceiro,
trabalho um ponto, que aqui já tem um, né? O segundo, e aqui eu pulo esse daqui e faço o último. 3 pontos. Uma, duas correntes, pulo o primeiro e faço mais 2 pontos. Trabalhei minhas 2 carreiras com 3 pontos, tá? Agora é a última carreira. Finalizando aqui a nossa última carreira, tá? Eu fiz 2 correntes, vou virar meu trabalho e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui bem, ó, tá vendo aqui, ó? Essas 2 correntes equivale a esse furinho. Então, eu vou pular esse do meio, já vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Onde subiu aquelas 2 correntinhas, tá? Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, ó, de pontos baixos a volta toda. Então, nós vamos fazer o seguinte. Uma corrente, aí cada carreira vai ter um ponto baixo. Então, aqui, ó, é uma carreira. Então, aqui um ponto baixo. Aqui na próxima carreira, onde tem um Vzinho, é um ponto baixo. Aqui na próxima carreira, onde tem esse furinho, é um ponto baixo. E nós vamos, ó, aqui é um Vzinho e aqui é a correntinha. Aqui é um Vzinho e aqui é a correntinha. Então, nós vamos trabalhar ponto baixo aqui, ó, pegando toda a lateral do nosso triângulo aqui, né, que ele ficou bem um triângulo. Eu vou contar com vocês, depois daquela correntinha que eu fiz aqui, ó, quantos pontos baixos nós vamos fazer aqui nessa lateral, tá bom? Que tem que ficar a mesma quantidade de pontos baixos nas 2 laterais, pra não ficar torto, tá bom? Ó, vou fazendo ponto baixo aqui, ó, ele vai ficando bem, tá vendo como vai ficando diferente? Já tá retinho um lado e aqui tá meio, parece que bagunçadinho. Então, essa carreira de ponto baixo, ela é importante para estruturar aqui a nossa peça, tá bom? Ela dá uma arrumadinha na lateral da nossa peça, tá? Do chifre do nosso unicórnio. Então, eu vou fazendo pontos baixos aqui até chegar na nossa base aqui, onde nós iniciamos a corrente, onde tem esse fio, ó. E lembrando que eu tô fazendo aqui no rosa só para melhor visualização, mas você pode fazer em fio, nesse fio de polipropileno, você pode fazer no fio cru, tá? Enroscou um fiozinho aqui. No fio cru, no fio colorido, aí você que manda. Olha a diferença, pessoal. Que ficou este lado, que nós fizemos o ponto baixo, e esse lado que tá bagunçadinho, tá vendo? Dá pra ver, ó, que ficou bem diferente. Então, aqui, ó, aqui tem a correntinha. Depois da correntinha, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos baixos, tá? Se o seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior para o seu trabalho ficar bem assim, maleável, não ficar muito duro, tá? Então, depois desses 18, eu vou fazer 2 correntes. Aí, eu venho, tá vendo a base aqui da corrente onde nós iniciamos, que tem esse fiozinho aqui, ó? Eu vou trabalhar aqui, ó, cada pontinho aqui, ó, de base, onde era a correntinha aqui do início, eu vou trabalhar um ponto baixo. Aí, quando chegar ali no final, eu falo pra vocês quantos pontos baixos nós trabalhamos aqui depois das 2 correntes. Esse aqui é o fio do início, que eu já fui trabalhando em cima dele para depois a gente arrematar. Deixa ele aqui. E vou pegando, ó. Foi bem aonde a gente fez a correntinha, ficou essa basezinha aqui de baixo, aqui, ó. Nós vamos trabalhando. Aí, vocês vão ver que toda peça que você precisar fazer, para ela ficar certinha, alinhada, as laterais, ou uma bolinha, qualquer pecinha que você precisar fazer. Se você passar uma carreira de ponto baixo, ela fica muito mais alinhada, ó. Dá pra perceber, né? Que tá um lado bonitinho, tá esse lado aqui todo bagunçadinho e esse lado todo bonitinho. Então, aqui, depois das 2 correntes, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó. Que ainda tem a correntinha aqui do início, aqui, ó. Ainda tem um ponto baixo aqui, 13, tá? Aí, o que eu vou fazer? 2 correntes para virar e vou trabalhar nessa lateral os 18 pontos baixos, igual eu trabalhei do outro lado. Vou trabalhar meus 18 pontos baixos aqui e já volto com vocês quando chegar lá no topo aqui do chifre do nosso unicórnio, tá? Que é só uma repetição, igual eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado, ok? Trabalhei aqui a minha lateral, ó.
os 18 pontos, depois das duas correntes aqui, e cheguei lá no topo. Aqui no topo, onde a gente fez aquelas duas correntinhas, ó. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Para fazer aquele fechamento bonitinho, igual nós fizemos no focinho aqui do nosso unicórnio, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar o fio, vou tirar ele todo da agulha, vou pegar minha agulha de tapeceiro. Ai, minha agulha vai cair. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou passar esse fio aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui tem a correntinha onde nós iniciamos. Eu vou pro ponto baixo aqui seguinte, eu vou colocar o fio lá pra trás. Vou vir com o meu fio pra frente. E nesse último ponto que nós trabalhamos, eu vou introduzir dentro do ponto. Ó, o fechamento fica perfeito, sem nenhum nó, tá vendo? Sem nenhum nó aparente. Tá? Tudo que vocês precisarem fazer, que vocês quiserem fazer assim, que fique bem fechadinho, sem nenhum nó aparente, ó. A peça fica perfeita, tá vendo? Pode deixar esse fio aqui depois pra gente costurar, que eu vou ensinar vocês a costurarem. E vou ensinar também a colar com o fio de seda, tá bom? Então, o chifre aqui do nosso unicórnio tá prontinho, ok? Vamos para a próxima pecinha. O detalhe, né? Eu falei que eu ia mostrar pra vocês como que eu faço meus gráficos malucos aqui, ó. Esse é o gráfico do chifre, tá? Aqui tem toda a contagem que eu expliquei pra vocês, ó. As correntinhas, a correntinha que sobe, o tanto de pontos baixos aqui, que são esses X, pra mim é ponto baixo. Depois sobe as duas correntes e vai trabalhando os pontinhos, tá? Então, é assim que eu faço. Esse segmento aqui que tá escrito em verde é o chifre do tapete e do pé do vaso, tá? E esse segmento que tá em vermelho é o da tampa do vaso, que ele fica um pouquinho menor. Então, eu vou colocar aqui bem pertinho. Eu vou deixar paradinho aqui um minutinho, porque vocês quiserem tirar um print, tá? Ó, pode tirar um print aí, ó, bem pertinho, acho que dá pra ver, né? E copiar aí como que eu faço meus gráficos, tá bom? Eu vou deixar aqui um minutinho. Certo? Deu pra tirar um print aí, pessoal. Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo e tira um print aí e imprime, tá? Esse gráfico do chifre aqui pra entender melhor, ok? A florzinha que vai na cabeça do nosso unicórnio que eu faço é essa florzinha ponto pipoca com 7 pétalas. Eu acho que ela fica um tamanho bem bonitinho, bem delicado pra gente colocar. Mas se você quiser colocar outra florzinha mais rasteirinha, menorzinha, que você já conheça, pode ficar à vontade, tá bom? É que eu gosto de colocar essa, porque fica esse relevo aqui e eu acho delicadinha essas pipoquinhas aqui, tá bom? Aqui eu já tenho duas, amarela e azul, bebê, azul claro e amarelo claro. E eu vou fazer a rosa junto com vocês, tá bom? Que são 3 florzinhas, ok? Aqui eu vou trabalhar o nó mágico. Vou pegar aqui meu fio, vou deixar um pedaço aqui na minha mão. Vou girar ele, pode girar em um dedo só ou os dois, se você preferir. Girar em 2 dedos, ó. É só girar, ó. Eu lacei os meus 2 dedos e coloquei o fio pra trás, ok? Vou pegar minha agulha aqui. Vou passar minha agulha por baixo desse fio e vou puxar o fio da frente. Conforme eu puxo, eu já dou uma giradinha e já travo com o fio que tá ali do outro lado, ó. Já travo com o fio, ó, com uma correntinha, ok? Posso soltar, dar uma fechadinha aqui e vou trabalhar minha florzinha aqui dentro desse nó mágico. Vou subir, já subi uma, né? Vou subir mais 2, 3 correntes, totalizando 4, tá? Que a primeira corrente foi só pra travar. Então, eu vou fazer aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Totalizou 5 com as correntes do começo, porque nós vamos fazer de 5 em 5, tá? 5 pontos altos. Aí, eu posso tirar meu fio da agulha, posso pegar aqui nessa corrente aqui, ó. Tá vendo onde eu fiz 4 correntes? Eu introduzo a agulha aqui, vou lá,
Pego minha laçadinha que eu tirei da agulha lá. Se você ficar em dúvida, eu vou ensinar de outro jeito, tá? Ó, pego minha laçadinha, travo ela e trago ela aqui pra dentro da corrente. Eu já fiz a primeira pipoquinha, tá? Vou ensinar de outro jeito agora. Faz 2 correntes de intervalo. Faz os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tudo dentro do nó mágico, tá? Dá uma arrochadinha nele aqui, vira do avesso, ó, o fio tá pra cima, tá vendo? Vira do avesso, você vai lá no primeiro ponto alto que você fez, vai puxar um ponto baixíssimo. Pode fazer assim também. Faz 2 correntes de intervalo, vira para o lado direito. É que eu acho que esse negócio de ficar virando para lá e para cá confunde algumas pessoas. Agora eu vou fazer igual eu fiz essa aqui do começo. Você pode virar, travar ou você pode fazer assim. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Todas as pétalas, cada pétala são 5 pontos altos, ó. Dá uma afrouxadinha no fio, eu gosto mais de fazer assim, tá? Dou uma afrouxadinha no fio, venho lá no primeiro ponto alto, pego aquela laçadinha e puxo ela com bastante delicadeza, ó. Ela sai lá atrás, já fechou a pipoquinha, tá vendo, ó? Aí você faz 2 correntes de intervalo, vai arrochando ela assim, ó, vai juntando as pétalas assim, ó, que elas vão ficando bem juntinhas, bem pipoquinha. Vou fazer mais uma pétala com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu tô fazendo só assim agora. Antigamente eu fazia assim, eu virava e travava. Agora eu não tô ensinando assim, porque eu acho que fica muito complicado para algumas pessoas entender que você tem que virar, travar e depois desvirar, tá? Do lado direito mesmo, ó, tá vendo que eu deixei frouxinho o meu lacinho aqui, ó? Eu pego, coloco a agulha no primeiro ponto, vou lá, pego o meu lacinho, posso dar uma arrochadinha nele, fechadinho, ó, e puxo ele com bastante delicadeza pra dentro do primeiro ponto alto, ó. Já fiz 4 pétalas aqui, eu vou fazer só mais uma com vocês. 2 correntes de intervalo, 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Dou uma afrouxadinha, vou no primeiro ponto, vou lá, pego minha laçadinha, dou uma fechadinha, tá vendo? Puxei um pouquinho o fio e trago ela pra dentro, ó. Já fecho minha pipoquinha. Vou trabalhar uma quantidade aqui de 7 pipoquinhas. Já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar mais 2 e volto com vocês pra gente fechar essa florzinha, ok? Trabalhei aqui minhas 7 pétalas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer minhas 2 correntes de intervalo. Aqui atrás, ó, da florzinha aqui, ó, ela fica bem arrochadinha, mas você vai pegar um fiozinho atrás dela, da primeira, né, ó. Atrás da primeira, ó, tá vendo? Vou deixar bem pertinho. Aqui atrás da primeira, eu vou pegar um fiozinho aqui atrás dela e vou puxar um ponto baixíssimo, ok? Vou fazer uma corrente de intervalo e já vou cortar esse fio. Se você for costurar, deixa um fio grande, tá? Como eu não vou, eu só vou ensinar vocês a costurar, eu vou deixar um fiozinho aqui razoável. Puxo aqui, travo esse fio, né? E vou travar o nó mágico também. Eu já dei uma fechadinha, ó. É só você pegar com bastante firmeza aqui, ó, no miolinho mesmo, e puxar o fio do nó mágico, aquele fiozinho que nós deixamos lá. Bem, assim, com firmeza, mas com cuidado para não arrebentar esse fio. Que se ele arrebentar, você tem que fazer sua flor de novo, tá bom? Eu já peguei uns barbantes aqui antigos, bem antigos mesmo, de 2017. E eu fui puxar para fazer florzinha e ele arrebentou. Eu tive que fazer de novo. Então, tomem bastante cuidado. Fechei aqui, ó. Ela fica, tá vendo? Encubucadinha aqui, ó. Mas ela fica bem bonitinha. Então, você vai trabalhar 3 florzinhas, uma de cada cor aí, ó. As 3 de uma cor só, aí você escolhe. Eu vou trabalhar com essas tonalidades aqui, tá bom? Amarelo, azul e rosa, todos no tom clarinho, tá bom?
Então, façam a florzinha de vocês aí. E agora, nós vamos fazer os cílios e as bolinhas da narina do nosso unicórnio. Depois, nós vamos juntar todas essas pecinhas lindas e montar nosso tapete, ok? Para trabalhar aqui os cílios, tá? Ó, os cílios bonitinhos, tá até um cíliozinho aqui do nosso unicórnio. E as bolinhas da narina que vai aqui na... Oh, meu Deus, no focinho, tá vendo? Ó, deixa eu pôr mais pra cá. Tá vendo? Vai duas bolinhas aqui as narinas, né? No focinho. E os nossos cílios, nós vamos trabalhar no fio preto. Só que para vocês visualizarem melhor aqui no vídeo, eu vou trabalhar no fio branco e vocês trabalhem a pecinha de vocês aí no fio preto, tá bom? Se você não tiver preto, pode ser na cor café também, uma cor bem escura, tá bom? Mas eu prefiro preto, tá? Mas se você não tiver aí, tiver a opção só da cor café, pode ser também, tá bom? Café, marrom escuro, essas cores assim, tá bom? Ó, esse é o nosso cílio e o focinho. Bora lá. Vou pegar aqui meu fio branco para fazer primeiro a bolinha da narina, tá? Vou deixar aqui o fiozinho aqui na minha mão. Vou girar aqui para fazer o nó mágico. Tem um fiozinho aqui atrevido no meio do caminho. Deixa eu cortar ele. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui na mão, vou torcer e vou deixar o fio lá pra trás. É como se fosse fazer um nó mágico bem pequenininho. Tá vendo que ficou um X aqui, ó, entre o fio? Ficou um X, então eu vou introduzir a agulha aqui por baixo desse e vou puxar o fio de lá, de trás, vou dar uma torcidinha e já vou pegar o fio de trás e torcer, fazer uma correntinha. Vou fazer de novo, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Fio na frente da mão, laça ele no dedo e põe ele para trás. Introduz a agulha por baixo desse primeiro fio, pega o fio de trás, torce ele e pega o fio de trás novamente e trava uma correntinha. Vou tirar meu dedo aqui com bastante facilidade, ó. Então, aqui já fiz uma corrente, faço mais uma e vou trabalhar dentro desse mini nó mágico. Vou trabalhar mais 11 pontos altos, ou 11 pontos baixos. Então, eu trabalhei 2, 3, 4, tem que ficar uma bolinha bem pequena. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Contando com as duas correntes do começo, fiquei com 12 pontinhos. Vou pegar aqui o nó mágico, vou puxar ele bem puxadinho, até essa bolinha ficar bem, ó. Ela bem fechadinha, ela chega a dar uma travada. Deixa esse fio aqui do nó mágico pra trás. Vou cortar aqui o fio um tamanho razoável, tá? E vou fazer aquele fechamento com vocês novamente. Tiro todo da agulha. O fio do nó mágico tá aqui atrás, ó. Pego a minha agulha de tapeceiro. Coloco o fio aqui na agulha de tapeceiro. Aqui, ó, eu acho que tá dando pra visualizar bem legalzinho aí. Vou pôr no dedo, porque o fundo aqui é branco. Aqui tem a corrente que nós começamos, ó. Aqui tem a corrente, duas correntes, uma aqui embaixo e uma aqui. Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo, vou pular as correntes. Vou colocar o fio lá pra trás. Fechei. Já fiz o ladinho da frente. Agora, eu vou introduzir a agulha dentro do último ponto baixo, vou introduzir dentro. Ela vai sair lá atrás, ó. Vou montar uma correntinha aqui em cima, tá vendo que fez uma correntinha? Fiz o primeiro ponto da frente, que eu fui com o fio pra trás, introduzi dentro da bola. Fica a bolinha perfeitinha, ó, sem nenhum fechamento aqui, nenhum nó aparente, tá? E ela fica bem bonitinha. Posso deixar esse fio aqui que eu vou explicar pra vocês como que costura. Eu vou explicar com essa bolinha, porque a bolinha original, que é a preta, eu vou fazer a colagem no nosso tapete, tá bom? Então, aí vocês trabalhem duas na cor preta, tá? Que nós vamos precisar para montar nosso tapete. Agora, vamos para os cílios. Para trabalhar os cílios, nós vamos fazer um cordãozinho de 15 correntes. Vou deixar um fiozinho aqui, para depois a gente arrematar.
eu começo minha correntinha assim, eu introduzo a agulha e dou uma torcidinha nela, tá vendo que eu fiz uma laçadinha e já faço minha primeira corrente. Mas se você quiser trabalhar aí do jeito que você tá acostumado, pode ficar à vontade, tá? Deixa eu soltar meu fio aqui. Aqui nós já fizemos uma corrente, vamos trabalhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes, tá? Fiz bem frouxinho aqui pra ficar bem bonitinho. Vou pular a primeira corrente. Agora nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? Porque tem que ficar delicado. Então, se eu trabalhar ponto baixo, ele vai ficar muito grosseiro. Então, agora eu vou pular a primeira corrente, vou para a segunda, vou pegar a corrente toda e vou puxar o ponto baixíssimo. Quando eu puxar o ponto baixíssimo, eu seguro nessa corrente aqui, ó. Tá vendo que eu segurei aqui com a unha? Já puxo o meu ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui uma quantidade de 4 pontos baixíssimos. Então, já fiz um. No próximo, ó, eu sempre seguro aqui, ó, 2 e deixa folgadinho, tá, ó. 3, 4, ó, 4 pontos baixíssimos. É fininho assim mesmo que tem que ficar. Os cílios aqui, ó, ele é fininho, tá bom? 4 pontos baixíssimos. Agora eu vou subir aqui, ó, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá bom? Vou pular a primeira, vou fazer pontos baixíssimos novamente. Seguro aqui na pontinha, ó, e puxo o ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Ó, eu já fiz a pontinha dos cílios aqui e a pontinha de cima. Agora, eu vou seguir adiante todas as correntinhas que sobraram, que foi uma, ó, ponto baixíssimo, tá? É só introduzir a agulha e puxar pra dentro do lacinho. 2, 3, só não deixa muito apertada. 4, ela já vai dando uma torcida, uma arredondadinha aqui. 5, 6, eu vou recapitular com vocês, na hora que eu terminar aqui, tá? A contagem. 7, 8, 9, parece que fica feinha, mas depois a gente ajeita ela, tá? Ó, 10. Tapete que tem muito detalhe é assim mesmo, às vezes a gente vai ter que fazer uns detalhezinhos bem delicadinhos, tá? Faço uma correntinha de espaço, já posso cortar de espaço não, uma correntinha para finalizar, já posso cortar meu fio e puxar aqui e travar, ó. Tá vendo como ela já fica arredondadinha? Vou pôr na minha mão, tá? Já fica redondinho o olhinho e já com os cílios ali puxadinho pra cima. Esse fio branco, ele tá um pouquinho mais fino. Você pode perceber aqui, ó. A preta, ela ficou mais grossinha, porque o fio preto tá um pouquinho mais grosso. Mas é assim mesmo que ela vai ficar, toda arredondadinha. Nós vamos fazer duas iguais, porque nós vamos trabalhar com uma assim desse lado, ó. Que esse é o lado direito. E as duas, como vão ser iguais, essa a gente vira do lado avesso. Quando você cola, você prega, ela não dá pra perceber que tá do lado avesso, tá? Porque ela é preta, você não percebe que tá uma do lado direito, uma do lado avesso, tá bom? Tem um fiozinho branco aqui. Então, você vai trabalhar as duas iguais. Elas vão ficar as duas assim, desse lado. Só na hora de pregar que a gente vai virar do lado de lá, tá bom? Então, é essa nossa... Eu vou recapitular aqui com vocês, mostrar o meu gráfico também que eu faço, pra mim não esquecer como que eu trabalho os cílios, tá bom? Eu vou ver se eu consigo, em alguns vídeos meus, começar a mostrar esses gráficos que eu faço assim, pra vocês começarem a aprender a ler gráfico, que eu faço mais ou menos usando os mesmos símbolos que usa nos gráficos de revista, os gráficos aí que a gente acha no Pinterest e que acha esses gráficos aí que a gente acha por aí, tá bom? Então, é assim, ó, vocês podem ver, ó, eu comecei onde eu fiz o azul aqui, são as correntinhas, e aonde eu fiz os pontinhos pretos, são os pontos baixíssimos. Então, eu trabalhei 15 correntinhas, pulei a primeira e fui fazendo ponto baixíssimo por 1, 2, 3, 4 vezes.
Depois que eu fiz 4 vezes, eu subi 5 correntinhas, pulei a primeira e fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. E aqui já é a parte que sobrou das correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixíssimos. Eu vou deixar assim, para vocês tirarem um print aí e ver como que eu faço mais ou menos alguns gráficos. Eu vou tentar tá mostrando para vocês aqui. Às vezes, se vocês fizerem algum rabisco, aí dá para vocês entenderem seguindo assim, fazendo bolinha, correntinha, ponto baixíssimo, tentando seguir o mesmo a simbologia, os símbolos que usa nas revistas, tá bom? Então, acho que deu para entender direitinho. Correntinha, ponto baixíssimo até aqui, correntinha, ponto baixíssimo até aqui e ponto baixíssimo até o final. É um pouquinho difícil quando vocês fizerem os primeiros cílios. Depois, vocês vão pegar uma prática assim que vocês vão fazer sem nem olhar nesse gráfico aqui, tá? Então, vamos agora para fazer a montagem, que eu acho que a gente já fez todas as pecinhas, ok? Com o meu tapete aqui já prontinho, tá? Você vai ver essa explicação da colagem no tapete e no pé do vaso é a mesma explicação, tá? Só que o tapete, como não tem lado, você vai seguir uma linha de montagem aqui para ele ficar bonitinho. E o pé do vaso tem a outra montagem que ele tem que ficar viradinho para frente. Mas daí vocês vão ter a foto lá no começo do vídeo. E ainda vou explicar no final do vídeo do pé do vaso como que eu fiz a distribuição das pecinhas, tá bom? Mas o modo de colar ou de costurar é o mesmo, tá? Então, aqui, o unicórnio, eu gosto de começar a base do chifre. Por quê? Daí ele já centraliza e já sabe onde vai pôr as outras pecinhas. As minhas colagens, eu faço com cola de silicone fria, mas depois eu faço com fio de seda, tá bom? E eu vou explicar para vocês como que faz para costurar também, quem não gosta de trabalhar com fio de seda. Que tem que queimar o fio na vela e tem que colocar aqui, mas não solta, tá, pessoal? Não solta de jeito nenhum. Então, é uma maneira bem confiável. Essa cola eu coloco só para fixar aqui, para na hora que se eu precisar mexer o tapete, alguma coisa, ele não sair do lugar. E tem que respeitar o tempo de secagem antes da gente mexer o tapete, tá? Que é para o nosso tapete ficar bem certinho, as pecinhas coladinhas, cada uma no seu lugar, tá? Então, aqui, como o tapete da pia, ele é um tapete inteirão assim, não precisa ter muito lado, não. Você vai fixar primeiro o chifre e depois as outras pecinhas. Aí, eu vou pegar aqui minha cola de silicone fria, vou erguer aqui só um pouquinho aqui, ó, e vou passar só no meinho. Vou acompanhar aqui por causa dos buraquinhos, para não passar muita cola pro outro lado, tá, ó. Coloquei só, é uma sujeirinha mesmo, tá, pessoal, ó. Coloca aqui, rentinho aqui a parte branca, que as nossas florzinhas vão ficar aqui em cima. Ergue aqui, passa um pouquinho aqui também. Não precisa passar muito, chegar muito aqui na ponta, não. É só no meinho mesmo, tá, ó. Passa aqui um pouquinho, uma sujeirinha, e vai até lá em cima e passa um pouquinho também. Vou deixar aqui agindo a colinha, uns 5 minutinhos, para depois a gente vir colando o chifre. E o que eu ia falar também, esse vídeo vai ficar longo, mas vai ficar bem explicadinho. Eu vou dividir em 2 partes, tá bom? Quando tiver muito detalhe assim, você tem que prestar atenção que nem o chifre, as florzinhas vão ficar por cima, certo? As florzinhas vão ficar aqui por cima. Então, primeiro você tem que colocar o chifre, depois você colocar as florzinhas, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso, na sobreposição das peças, para ficar tudo bem certinho. Então, aqui a nossa ordem de colocação vai ser primeiro o chifre, depois as orelhinhas, aí as florzinhas, aí a gente vem para a parte do olho, que é para ficar tudo bem centralizado. E toda pecinha que você for colocar, ou costurar, ou montar, você coloca em cima, assim, antes de colar, olha por cima para ver se não tá torto, se tá um olhinho mais baixo, um olhinho mais alto, assim, ó, para não ficar torto, tá bom? Então, a gente vai prestar bastante atenção nessa parte da colagem para não ficar torto a nossa peça, ok?
Vamos colocar as pecinhas, algumas pecinhas no lugar, para depois a gente fazer a colagem, tá? Com o fio de seda. Como aqui eu passei só a colinha aqui, já respeitei a secagem. Agora eu vou pregar a orelhinha aqui, mostrar pra vocês como eu costuro a orelhinha. Vamos passar a cola aqui também, tá? Deixar secar e assim por diante. Então, eu vou fazer assim, vou dar uma viradinha aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Ó, aqui eu deixei o fio, tá? Pra gente pregar aqui a orelhinha nessa base aqui de pontinhos que nós deixamos sem trabalhar, tá? Então, eu vou pular aqui, ó. Depois do chifrinho aqui, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, eu já vou pegar ele lá e vou pegar aqui na base aqui da orelhinha, tá? Já vou dar uma travada aqui. Usei um ponto, vou pro segundo, pego aqui na parte branca. Vou pro terceiro. Aqui, ó, é o nó mágico da parte salmão, ó. Pego ele aqui também. 3 pontinhos, né? 4, pego aqui na parte branca. Quinto, pego aqui na parte branca, já pego até a pontinha aqui, ó. Então, eu vou usar 5 pontos, tá? 5 pontos já é suficiente. Se seu ponto é um pouquinho maior e a orelhinha ficou um pouquinho mais larga, pode usar 6 pontinhos. O importante é você pular 4 pontinhos desse lado e 4 pontinhos desse aqui, ó. Pra distância ficar igual, tá? Pronto, costurei. Vou pôr a orelhinha aqui só pra frente, pra mim andar com esse fio aqui, ó. Na parte pink aqui mesmo, que vai ficar escondidinho, vou andar com ele aqui só um pouquinho. Com a agulha de tapeceiro. Ajusta aqui o fio. Já posso cortar ele. Deixa eu achar minha tesoura. Peguei minha tesoura. Cortar não, eu vou abrir ele aqui. Dar um nozinho só de segurança, depois eu corto. Não sei onde que eu tava com a cabeça que eu já falei cortar. Achei uma tesoura gigante aqui, porque a minha pequenininha daqui é assim, parece que as coisas da gente às vezes cria perna, né? Abri aqui, ó, em 2 partes. Pego qualquer fiozinho aqui, ó, do lado. Passo uma parte dessa. Dou só 2 nozinhos, tá? Que aqui vai ficar no avesso, não tem perigo de desmanchar. Primeiro nozinho leve, o segundo nozinho um pouquinho maior, já corto aqui meu fio. Aí eu vou costurar as duas, né? De um lado e do outro, ó, ficou bem bonitinha. Aqui também, eu vou pular os 4 pontinhos e vou usar 5 pontos para costurar. 2 na parte branca, 1 nessa parte do meio e 2 na parte branca. Vocês podem ver que ela ficou bem bonitinha, ela ficou até encolhidinha. Tá vendo que uma aqui, ó, ela tá bem aberta e com 5 pontos ela dá uma fechadinha assim, ó, que é pra dar aquela fechadinha da orelha, tá? Vou costurar o outro lado aqui, já volto com vocês pra gente passar a colinha aqui e já aplicar as flores, ok? Costurei aqui as duas, tá? Essa daqui eu já levantei, passei uma colinha, vou passar uma colinha nessa daqui, ó. Você passa só na parte do meio, onde tá, é só pra segurar ela mesmo, que ela vem mais ou menos até aqui, ó. Até essa, a minha veio até aqui. Então, só no meinho, pra na hora que você for colar com fio de seda ou costurar, ela... Eu vou ensinar a costurar ainda, tá, pessoal? É que eu gosto de colar tudo, depois eu venho em volta costurando, venho aqui em volta costurando e vou até lá no outro lado. Só que agora, no momento, eu não tô costurando mais. Tô usando só o fio de seda, porque ele não sai mesmo. Ele fica lá para sempre. Se você for puxar depois do fio de seda, ele estraga o barbante, mas ele não solta, tá? Ele repuxa todo o barbante. Agora, as florzinhas. E lembrando que, se você for costurar, tudo que você fizer aqui, ó, aqui você tem que deixar um fio grande. Na orelha, você tem que deixar um fio grande. Nas florzinhas, você tem que deixar um fio grande. Tudo vai ter que deixar fio, tá? Eu já vou demonstrar aqui no chifrinho aqui, para não ficar nenhuma dúvida aí para vocês, tá? E se você for costurar, o que eu vou fazer aqui no chifrinho, você vai fazer em todas as peças, tá bom? Mas tem que deixar o fio grande. Ó, por exemplo, você terminou lá, deixou o fio lá, fez aquele fechamento bonitinho que eu ensinei, vai pra trás, depois dentro do ponto, e ficou o fio lá grandão lá, tá? Aí, você vai fazer o seguinte, você vai
colocar dentro da primeira correntinha aqui, porque fica, né, aquela correntinha toda bonitinha aqui, ó, do ponto baixo. Então, você vai introduzir, vai pegar um fiozinho aqui na parte de baixo, sem ultrapassar pro avesso, tá? Você vai pegar só um fiozinho superficial aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu peguei um fiozinho rosa lá embaixo e vai subir na próxima correntinha. Você vai fazer tipo um zigue-zague, um sobe e desce. Aí, você vai na próxima correntinha, pega um fiozinho na parte de baixo e sobe na próxima. Eu costuro assim, tá? Já deixo o fio na peça, já vou costurando. Introduzo no próximo ponto, pego um fiozinho na parte de baixo, ó. Peguei um fiozinho embaixo. Se você tiver dificuldade de subir já de uma vez, você vai e sobe aqui na correntinha. Ó, vai fazendo um zigue-zague. Eu parei de fazer isso porque eu acho que demora muito. Tá? Ó, eu vou pegar na parte de baixo junto com a parte de cima, ó. Um fiozinho embaixo. Vai fazendo isso bem devagarinho, para não ultrapassar, porque eu acho muito estranho deixar tapete aparecendo o fio do outro lado. Tem alguma peça que não tem jeito, do outro lado vai aparecer algum fiozinho. Mas, ó, aqui, ó, já tá costuradinho, tá vendo, ó? Bem costuradinho, ó, e não tá aparecendo o fio aqui do outro lado, tá? Não aparece a costura. Então, você vai fazer isso, aqui na orelha também. Você deixou o fio, você vai fazer o zigue-zague, ó. Você vai subir, eu acho que aqui na orelha dá pra ver melhor. Eu vou puxar esse fio aqui, que eu coloquei só pra gente fazer a demonstração, né? Ó. Deixei aqui, tá? E lembrando que essa mesma explicação que você tá vendo no tapete, você vai ver no pé do vaso e na tampa do vaso também. É a mesma coisa, só tem a posição certa que eu vou mostrar pra vocês em cada videoaula onde vai cada pecinha, tá bom? Então, por exemplo, ó, você deixou o fio lá, tá? Seu fio tá lá. Você deixou o fio sobrando lá. Vou esconder aqui, ó. Tá? Você deixou seu fio lá. Aí, você vai introduzir no próximo ponto, pegar um fiozinho na parte de baixo, com bastante delicadeza, sem aparecer, ó, e vai sair lá no ponto da frente. Vai introduzir no próximo. Vai pegar um fiozinho na parte de baixo e vai sair na próxima, ó. Às vezes enrosca um pouquinho, mas tem que ser com cuidado. Por isso que é importante você colar e esperar o tempo da secagem, tá? Porque se você mexer a peça, ela não vai sair do lugar. Você vai conseguir costurar e rodando o seu tapete, ó, pegando o fiozinho na parte de baixo, saindo na próxima. Você vai conseguir costurar a sua peça toda, sem a orelhinha, o olho, o focinho, o que for que você estiver costurando, sair fora do lugar. Então, esse é o jeito que eu costuro, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês também com o fio de seda, mas com o fio de seda já dá pra colocar todas as pecinhas e colando tudo de uma vez, tá bom? Eu vou puxar esse fio aqui que eu coloquei só pra demonstração, ok? Agora, vamos para a posição das florzinhas, tá bom? As florzinhas é a mesma coisa. Com o fio de seda eu posso colocar tudo e depois vir colando com o fio de seda. Com a costura, não. Com a costura você vai colar esse aqui, vai costurar esse primeiro, vai colar esse aqui, vai costurar esse primeiro, esse. Depois você vai vir com as florzinhas e vai costurar uma por uma. Coloca do meio, se você for costurar, coloca do meio primeiro, cola, espera a secagem, vem com o fio que você deixou sobrando e faz o zigue-zague também na florzinha. Depois centraliza essas duas aqui, ó, que eu deixo um pouquinho abaixo, tá vendo que eu deixo meio arredondadinho assim, eu coloco elas um pouquinho para baixo, colo uma, deixo a secagem, costuro, colo a outra e sempre olhando o seu trabalho de cima, olha de cima, levanta e olha para ver se não tá torto, porque assim olhando de frente, igual eu tô olhando, não dá para você ter uma noção se tá muito torto, mas se você olhar sua peça de cima, você vai ver se tá tudo certinho, tá bom? Aqui também, ó, eu vou passar uma colinha, é que minha cola aqui tá no final, ela tá demorando pra descer. É só um pouquinho, ó. É só um pouquinho, só pra ela não sair fora do lugar. Colo a primeira florzinha, deixo ela secar. Colo a segunda, um pouquinho pra baixo. E colo a terceira, tá? Ó, ficou tudo alinhadinho, bonitinho. O importante é esperar o tempo da secagem para você poder mexer e não sair do lugar. Agora, antes de colocar os cílios, eu coloco sempre o focinho, tá? Porque o focinho aqui, ó, é pra... Você vai centralizar o focinho na direção das suas florzinhas, ó. Tá?
Colocando o chifre, a orelha e as florzinhas, fica bem mais fácil colocar a boquinha aqui, tá? A boquinha eu vou deixar assim, ó. Tá vendo que eu deixei uma carreira aqui? E olha sempre de cima, antes de colar, olha pra ver se não tá torto, não tá nada, tá vendo, ó? Toda bonitinha, tá? E eu deixo aparecendo a primeira carreira aqui, a última carreira aqui, ó, tá? Aí eu venho, não tiro do lugar, olhei certinho, tá centralizado? Aí eu só levanto e passo a colinha, tá? Ó, a cola até... E passo uma colinha aqui no meio, ó. Só levanto. Ó, passo uma colinha ali, tals e tals, só pra segurar no lugar. E abaixo novamente. Olha, tá vendo? Saiu do lugar. Mesmo assim, saiu do lugar. Eu puxo um pouquinho enquanto a cola tá molinha. E ajeito aqui o focinho do meu unicórnio, tá? Ó, todo bonitinho. Venho com as bolinhas aqui da narina, aqui é do narizinho, tá? Passo uma sujeirinha de cola também. Deixa eu tirar essa cola aqui que secou, tá? Passo um pinguinho de cola aqui. Um pinguinho de cola aqui. É só uma sujeirinha, pessoal, pra não ter perigo de ficar. Vou dar uma olhadinha aqui, eu acho que tá, deixa eu olhar por cima do celular, acho que tá tudo bem. Ó, tá vendo? Eu deixei aparecer um pouquinho aqui, ó. Quase rentinho a última carreira aqui, ó. Quase rentinho, ó. Aí sim eu vou colocar os cílios, tá? Porque não tem tanto perigo de ficar torto, tá bom? Agora eu vou centralizar aqui os cílios. Ó. Importante aqui é deixar secar agora pra gente, ó. Tá vendo? Esse aqui é o lado direito. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Ele já fica meio arredondadinho. Esse é o lado direito, que nós fizemos dois iguais. Se fosse colar assim, então esse aqui você vai virar do avesso, que não dá pra... Não fica muito diferente, não, tá? Dá pra... Agora você vai ajeitar. Aí. Acertar bonitinho. Eu gosto de deixar aqui, ó, uma distância de uns 2 dedos, tá vendo? Uma distanciazinha aqui, ó. Arrumar. Olha de cima, pra ver se não tá torto. Porque depois, na hora que você cola... Que você vai ver, ó, tá vendo? Tem 2 carreiras aqui, 2 aqui, ó. Sempre presta atenção. Se você quiser medir com a fita métrica, ó, tem 3 dedos aqui, 3 aqui, para não ficar nenhum alto, nenhum baixo. Procura medir, ó, tem 3 dedos e um pouquinho ali, já ficou mais afastado, tá vendo, ó? Se não tiver fita métrica, também dá pra fazer, ó, tá vendo? Só você colocar os dedos assim, que você vai ver que aqui tem um espacinho mais ou menos de 1 centímetro, e ali já tem 1,5 centímetro. Então, você vai abaixar um pouquinho esse aqui. Peça bonita é detalhe feito com calma, tá, pessoal? Com carinho, com calma. Não é fazer tudo de qualquer jeito, não, pra ficar tudo... na hora que você for tirar foto, ficar tudo torto, ó. Pra mim, já tá bom. Tá vendo, ó? Não tendo fita, dá pra fazer também, ó. Ficou mais ou menos 1 centímetro ali, ficou mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Se eu fechar o dedinho, ó, pode ver que ela tá quase encostando uma na outra. Aqui estão 2 dedos também. Aqui, ó, 3 dedos, 3 dedos. Então, aqui eu já posso começar a colar. Os cílios é o seguinte. Essa pontinha aqui, ó, nós não vamos colar, deixa ela soltinha, tá? Você vai colocar o dedo assim, ó, você já mediu tudo certinho. Você vai levantar só a pontinha aqui, ó, vai pôr um pinguinho de cola. Ai, deixa minha cola descer um pouquinho. Pessoal, esse vídeo vai ficar longo, mas esse eu acho que é o bichinho que tem mais detalhes, tá, ó? Conforme eu aperto ali, a pontinha levanta, tá vendo, ó? Eu vou pôr um pinguinho de cola aqui na pontinha, sem ele sair muito do lugar. Depois dá pra gente medir de novo, sem... Que a colinha ainda tá, ó. Um pinguinho de cola aqui também. Bem uma sujeirinha só, porque depois vai vir a colagem com fio de seda, ó. 4 dedinhos. 4 dedinhos, tá vendo? Aqui saiu um pouquinho fora do lugar. Levanto aqui só a pontinha. Essas coisas tem que ser feita com muita calma nessa hora, gente. Ó, conforme você aperta ali, ele dá uma levantadinha, você vai lá, põe uma sujeirinha. Só a sujeirinha que tá saindo do tubo mesmo, da cola. E deixa ali o danadinho secar, que agora a gente vai vir com toda a colagem do fio de seda, tá? Tá ficando uma gracinha nosso unicórnio. Se você quiser pôr franjinhas, pode pôr franjinhas aí, tem uns cachinhos que fazem, mas o meu,
eu faço só esses detalhes mesmo, tá? Se você quiser pôr uma florzinha mais rasteirinha, pode pôr uma florzinha mais rasteirinha, tá bom? Eu acho que assim ele fica muito bonitinho. Vou deixar secar um pouquinho e vou vir com fio de seda pra gente finalizar essa aula. E lembrando que essa mesma colagem você vai ver no tapete, no pé do vaso e na tampa. E eu vou explicar no final do vídeo por que que esse jogo não vai ter caixa acoplada nem porta-papel higiênico, ok? Eu vou explicar nos 3 vídeos, do tapete, do pé do vaso e na tampa do vaso, tá bom? Mas eu vou explicar direitinho pra vocês o porquê, tá? E vamos então fazer a colagem com fio de seda pra gente terminar essa aula, ok? Agora vamos para a colagem das pecinhas, tá? Eu já expliquei como faz para costurar. Eu deixo o fio, né? E vou fazendo um sobe e desce aqui, pegando só um fiozinho aqui, subindo numa corrente e descendo na outra, tá? Se você for costurar. E eu faço com o fio de seda. Ultimamente eu tô usando sobras desse fio que eu fazia muita bolsa, fio náutico. Ele, ó, sobrinhas mesmo, tá vendo? De alguns arremates, algumas sobrinhas que eu guardei pra fazer isso. Mas se você for usar o fio de polipropileno, esse fininho que a gente compra pra fazer biquinho de pano de prato, pra ele ficar mais grossinho, você faz uma correntinha, faz várias correntinhas e deixa assim num potinho, aí você vai usando só pra colagem. Quando eu colo peças claras, eu uso fio claro, tá? Porque eu tenho aqui restinhos de branco e tenho restinhos de marrom. Então, quando eu colo peças escuras, eu uso marrom. E agora eu vou usar o branco, tá? Mas você pode usar, que nem eu falei, a de polipropileno mesmo. Aí você pode também costurar, colar, da maneira que você já tá acostumado também. Eu gosto assim, porque assim não sai. Você pode puxar, aqui a gente só deixou colado, tá vendo? Pra gente colocar Você pode puxar, depois tá... Ele seca na hora, mas você pode puxar, que ele estraga o barbante, mas ele não solta, tá? Aqui nós já costuramos, né, tudo certinho, colamos de acordo com o que eu expliquei pra vocês. Agora a gente vai fazer a colagem. Vela, meu potinho velho de guerra aqui, com a minha vela. Eu gosto desse potinho alto, ó, porque se a vela cair pra um lado pro outro não tem perigo. Cuidado, não deixem criança perto, tá? Nem animalzinho de estimação, nem nada, pra não acontecer nenhum acidente, ok? Acender aqui minha vela. Para quem não conhece a colagem com fio de polipropileno, a gente vai, ó, derreter o fio, porque ele vira um plástico, tá vendo? Ele vira uma colinha na ponta aqui, ó, ele fica uma colinha transparente, ó. E a gente vai colar. Então, eu vou pôr minha vela pra lá, tá? E eu vou só esquentar, fazer esse movimento e colocar na peça. Fazer esse movimento e colocar na peça, tá? Deixa eu tirar essa colinha da ponta, que ela já até secou. Ó. Tá vendo a orelhinha aqui, que tá erguida? Eu vou esquentar lá, vai derreter uma colinha lá na ponta. Eu vou erguer aqui, ó, tá até pegando fogo ainda, ó. Ele apaga sozinho, ó. Se ele tiver pegando fogo, ele não chacoalha, porque essa bolinha pode pingar na sua mão, tá? Ó, e vou colando, vou pondo pertinho, uma gotinha pertinho da outra. Aqui do lado, ó. E vou colando, vou virando aqui minha peça. Eu acho que tá dando pra vocês verem direitinho. Vai colando aos pouquinhos até vocês acostumar, tá? Ergue aqui onde eu já colei e vai colando do ladinho. Esquenta lá de novo, derrete e vai colando do ladinho. Tá vendo que eu pulei o buraquinho aqui? Porque não tinha lugar pra colar. Derrete, levanta e cola. Aí eu vou colar a volta toda, vou vir aqui... Aí, vou colar a florzinha também, já vou adiantar um pouquinho aqui, como se eu tivesse colado tudo, tá? Ó, eu vou erguer a florzinha, ó. Vou colar minha florzinha todinha, a volta toda. Aqui no chifre do unicórnio também, eu vou vir, vou erguer ele, porque a gente passou colinha só na... E vou colar, ó, um pinguinho de fio de seda do ladinho do outro, ó. Vai ficar bem firme, pessoal, essas pecinhas não vão sair, tá? E como eu já disse pra vocês... Essa mesma colagem aqui, esse vídeo aqui, vocês vão ver esse mesmo pedacinho no pé do vaso e na tampa do vaso. Aí eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai centralizar tudo, os espacinhos, tudo certinho. Mas o vídeo ensinando a colar vai ser esse mesmo, tá? Porque eu quero otimizar os vídeos, que não tá dando tempo de eu fazer muito vídeo. Então, se eu puder usar o pedacinho de um no outro, eu vou estar explicando pra vocês por quê
que eu usei a mesma explicação, tá? Ó, a gente vai colando, ó, tá vendo? Ele fica pegando fogo, mas quando você coloca lá, ele apaga, porque o fio de algodão ele não derrete, né? O barbante não derrete, só derrete o fio de polipropileno, tá? Você apaga ele e vem colando. Eu acho que aqui já deu pra vocês verem direitinho. Vou mostrar aqui nos cílios, tá? Os cílios, lembra que a gente colou só, ó, tá soltinho. A gente colou só as pontinhas. Esse aqui a gente não vai colar não, tá? Os cílios eu vou fazer o seguinte, ó. Vou derreter lá, eu vou levantar só uma partinha, ó, e vou colar aqui no meio. Aí eu venho, só pra não perder esse redondinho aqui, tá? Aí eu venho levantando ele ó, devagarinho e colando, sem ele sair do lugar, tá? Porque ele já tá com o pinguinho de cola, tá? A gente vai colando bem devagarinho. Pessoal, trabalho caprichado, trabalho delicado é feito com calma, tá? Não façam tudo correndo, não, com pressa de terminar logo, pra não ter perigo de ficar torto. Então, o olhinho é só isso, ó. Colei ali, vou erguer aqui onde eu não colei ainda, aí vou colando, ó. Dá até pra erguer aqui e puxar por essa pontinha mesmo. Aqui na ponta onde a gente colocou cola, eu não colei muito na pontinha, pra gente poder pôr um pouquinho de fio de seda também, ó. Ó, ergue aqui a pontinha, vai lá, coloca o fio de seda e puxa. Você vai distribuir a colinha dele por todo o cílio, só vai deixar a pontinha. E aqui no focinho é a mesma coisa. Você vai fazer em volta da bolinha aqui toda, ó, ergue a bolinha aqui, ó, e vai colocando os pinguinhos. Põe bastante, tá? Aqui, como é só um pinguinho, ó, põe a volta toda. No focinho também, você vai colocar a volta toda, ó, vai erguer aqui e vai colando, tá? Todos os detalhes. Façam com calma, com delicadeza, com paciência, porque acertem as peças primeiro, olhem de cima, vê se tá certinho antes de colar. Respeitem a secagem da cola, não tenha pressa, tá bom, pessoal? Às vezes a peça que tem muito detalhe, você tem que ter um pouco mais de delicadeza com ela, de calma, de paciência mesmo para fazer ela, para ela ficar no capricho. É isso que vai chamar a atenção das suas clientes, o seu capricho, tá? Sua peça tá certinha, o olhinho não tá torto, tá tudo certinho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui toda a minha colagem, passar a volta toda, colar esse olhinho também, tá? Colar aqui as florzinhas, tudo em volta, você ergue aqui, ó, aquele pedacinho que eu tava usando rendeu bastante, que ainda tem, ó, tá vendo? Era só uma sobrinha e rendeu bastante, ó, ergue a florzinha, põe embaixo de cada pétalazinho uma gotinha, tá? Então, a gente fica aqui terminando a nossa peça, tá? E vejo vocês na próxima. Um grande beijo, fiquem com Deus. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês por que não vai ter caixa acoplada esse jogo do unicórnio, tá? Porque aqui na minha região não vende caixa acoplada nem porta-papel, tá? Essa coleção bichinhos são quase, se eu não me engano, não sei se são 9 ou 10 jogos, porque eu ainda vou incluir alguns, né? Que eu tive algumas ideias e tive algumas pessoas que me pediram também outros bichinhos, que eu ainda não fiz. Então, se eu fizer todos completos com caixa acoplada e porta-papel, as caixas, eu vou vender o jogo e a caixa vai ficar parada aqui. E é uma coisa que eu não vou poder desmanchar, porque vai ter colagem, vai ter costura, então não dá para desmanchar, tá? Para mim aproveitar o material. Então, eu vou fazer o seguinte, a partir desse jogo, eu não vou fazer caixa acoplada nem porta-papel. Só que, quando eu soltar as 3 aulas, que vai ser o tapete, o pé do vaso e a tampa, eu vou fazer um vlog explicando para vocês como vocês podem fazer a caixa, mas eu não vou gravar a caixa, tá? Para mim não ficar com peças paradas aqui. Se houver alguma encomenda de jogo completo com caixa, aí eu gravo para vocês, tá? Eu aproveito, já faço essa peça e já gravo, mas não vai ter. Aí no canal anteriormente a esse jogo, já tem o da Joaninha e do Sapinho, que a caixa é a mesma, só muda os detalhes. Então, você vai poder fazer a caixa acoplada do unicórnio usando as cores, e você pode aplicar lá na caixa o chifre,
as florzinhas e a orelha. Mas eu prometo que no final dessas 3 peças aqui eu vou fazer o vlog explicando para vocês aonde vocês vão usar cada cor, ok? Então era só essa explicação, que não tem como eu ficar com um monte de caixa aqui que eu não vou ter venda. Mas se eu gravar é porque eu tive alguma encomenda, tá? Então vai ter outros bichinhos depois do unicórnio. E eles também não vão ter caixa acoplada, tá bom? É só isso a explicação. Mas no vlog aí eu vou explicar direitinho pra vocês como vocês vão fazer, onde vão usar cada cor para trabalhar a sua caixa, tá bom? Beijos a todos aí e fiquem em paz.